Fala pessoal, beleza? Espero que vocês estejam todos bem. Muito bem, muito bem. Espero que essa semana esteja indo bem. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas hoje é segunda. Vou tentar colocar hoje na segunda-feira, dia 11 de agosto. Espero que vocês estejam muito bem. Galera, eu vou falar num vídeo rápido. Esse vídeo é rápido, tá? Só para a gente comentar uma coisa importante sobre a questão do pastor adventista que fala que os livros de Ellen White não são comparados com a Bíblia, que os livros de Ellen White não são comparados com as Escrituras, não estão no mesmo nível, ou não estão acima, ou não representam a palavra de Deus, tal. Eu me lembro de muitas vezes o pastor César Cavalcante, ele falando sobre, olha, lá na Igreja Adventista eles consideram o espírito da profecia, que são os livros de Ellen White, como sendo a palavra de Deus, né? Como sendo a palavra de Deus. E aí o Rodrigo Silva veio e negou, não, consideramos isso é uma mentira, calúnia. E aí outros pastores vêm e falam a mesma coisa. Só que o adventista lá dentro sabe como é que a banda toca, literalmente. Por falar em banda, vamos falar em música, então. Porque uma das coisas que revela a identidade de uma igreja, ou de um grupo religioso, ou de uma seita, são os hinos que eles defendem como sendo hinos proprietários, né, hinos que possuem a assinatura daquela igreja, que foram compostos, né, que foram criados pelos maestros, pelos músicos daquela igreja, e aí esses hinos representam o que de fato a igreja acredita, o que a igreja defende na prática. Porque você não vai colocar a galera para cantar uma coisa que você não acredita, né? E diga-se de passagem, uma curiosidade para muita gente que não sabe, nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, é muito comum, se você pegar o Inário Adventista do Sétimo Dia americano, que eles usam aqui, é um compilado de hinos que vem de várias igrejas reformadas. No entanto, a igreja adventista altera os hinos, altera a poesia para bater com as crenças da igreja, com as 28 doutrinas. Então, se um hino está falando que, sei lá, depois da morte, olha, estarei com o Pai, estaremos no céu, ou então iremos ver nossos queridos no céu, coisas desse jeito, um exemplo, né? Eles vão lá e alteram e falam lá depois da ressurreição, ou eles vão lá e colocam alguma coisa lá para se alinhar com as doutrinas da igreja. Alteram a música do cara que criou a música, né? Mesmo que seja lá nos 1700, eles vão lá e alteram, não tem problema nenhum. Mas falando especificamente sobre essa ideia de que Ellen White, que é considerada, novamente, o espírito da profecia, que o espírito da profecia entrou em Ellen White, então ela agora fala com a autoridade do espírito da profecia, autoridade profética, né? Eles negam a Cristo nesse ponto e negam o Espírito Santo também. Uma das coisas que chama a atenção na igreja adventista são os hinos dedicados à adoração, tanto de Ellen White quanto desse espírito da profecia que eles acreditam que se manifestou dentro dela. Então você percebe que a coisa fica um pouco mais complicada, porque além de você ter uma pessoa que é pecadora, como Ellen White foi, como todos nós somos, ela foi um ser humano qualquer, pecador como qualquer outro. E aí adora-se ao espírito manifestado nela, sem contar, é óbvio, com o tal do anjo acompanhante que acompanha, o tipo de um espírito, uma entidade estranha que ficava agarrada nela e ela era controlada por essa entidade. Então, tem vários aspectos, várias peças nesse quebra-cabeça que chegam a estranhar realmente de muitos evangélicos que olham para a igreja adventista. Mas volto no ponto. A igreja adventista diz, não, os escritos de Ellen White não estão equiparados, não se equivalem à Bíblia, são só alguma coisa não canônica, tal. Muito bem. O que o adventista canta? O que ele canta, né? Então, vou passar aqui dois slides rápidos. O primeiro slide que eu quero falar com vocês são de dois hinos, tá? Tem vários hinos, mas eu vou me concentrar nesses dois só. Vou colocar aqui a letra desse hino, que é o hino 279 do inário atual. A Igreja Adventista teve vários inários. Um desses inários eu tenho em mãos aqui, que é o inário anterior a essa versão que a gente vai falar aqui agora. Esse inário aqui é o inário do tempo que eu fui adventista, chamado Inário Adventista do Sétimo Dia, tá?
mas lançaram um novo inário, com novos hinos, tá? Então esse hino pertence à nova versão do novo inário, tá? Acompanha comigo essa letra, olha que coisa estranha. Deus fala, primeira estrofe, Deus fala por profetas e comunica sua vontade. Olha o verbo como está, Deus fala por profetas, ok? Ele podia falar, Deus falou por profetas, etc. Lembra no verso bíblico de Hebreus, né? No princípio, antes ele falava pelos profetas e agora ele fala através do Filho, né? Então, Hebreus ele é muito claro sobre o posicionamento do profeta dentro do contexto da revelação bíblica, da revelação da Escritura. Mas aqui começa falando que Deus fala, né, através por profetas, comunica a sua vontade. Tem sido assim desde o início do mundo, a verdade brilhará mesmo em meio à escuridão. Deus jamais nos abandona e nos toma pela mão. Olha que bonito, tá? Mesmo ali com o verbo Deus fala, né, no presente, estando no presente, vamos considerar que esse fala pode ser através de outras questões proféticas. Alguém pode chegar para você e falar, olha, Deus me deu uma profecia sobre a sua vida, Deus te mandou uma mensagem, Deus falou comigo, te mandou uma mensagem. Isso é normal, isso não é algo impossível de acontecer, certo? Mas, dentro do contexto da revelação bíblica é diferente, né? Esse é um outro contexto. Mas vamos dar uma colher de chá para a primeira estrofe, que tá bonita, tá bacana. Vamos para o coro, então, o refrão. O espírito da profecia é essa luz menor. Ele é quem aponta para a luz maior. Você conhece isso dentro do Adventista, que Ellen White é a luz menor que aponta para a luz maior. Imagina só, então, um fósforo aceso apontando para o sol, né? Imagina só um isqueiro apontando para o sol. Imagina uma coisa dessa. Mas tudo bem, segue na loucura. A palavra viva, agora fica complexo, porque o espírito da profecia é a luz menor, o espírito da profecia, segunda linha, né? É quem aponta para a luz maior. O que é o espírito da profecia? O espírito da profecia é a palavra viva, santa e eficaz. É a luz divina sempre a brilhar. Então, o que é o espírito da profecia? Você que está assistindo, são os livros de Ellen White. Eu já falei isso algumas vezes aqui, como por exemplo nesse vídeo desse pastor aqui. Então o que é o espírito de profecia aí? Então o que é o espírito de profecia aí? São os livros dela. São os livros dela. São os livros dela. São os livros dela. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as escrituras. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as escrituras. Portanto, você viu que o próprio pastor adventista diz que o espírito da profecia são os livros de Ellen White. Portanto, o que o coro está apresentando aqui desse hino é o seguinte: o espírito da profecia, a palavra viva, santa, palavra de Ellen White, os livros de Ellen White são santos, os livros de Ellen White são a palavra viva, são a palavra eficaz, e os livros de Ellen White é a luz divina sempre a brilhar. Isso aqui está na sua frente. É o que o adventista do sétimo dia canta na igreja. Que a palavra santa, eficaz, viva, divina e que está sempre a brilhar ou são os livros de Ellen White. Então vamos checar só essas duas últimas partes aqui. Deus não faria algo sem antes avisar seus profetas. O Espírito é o nosso guia constante. O termo o Espírito é o nosso guia constante. Vale a pena destacar esse ponto, porque o Espírito que está sendo referido nessa música, nesse hino, é o Espírito da profecia, representado pelos livros de Ellen White, certo? Então, o Espírito aqui, no caso, não é o Espírito Santo, é o Espírito da profecia. Então, o Espírito é nosso guia constante, através de tempos bons ou na tempestade atroz. Ele é nosso guia, nossa companhia, não nos deixará a sós. Que espírito é esse, Rodrigo? O espírito da profecia, o espírito de profecia, tá? O Espírito nos fala aqui na coluna seguinte, o Espírito nos fala e a todos que lhe derem ouvidos,
àqueles que são sinceros e o buscam. O Senhor se revelou, então existe uma revelação divina através dos escritos de Ellen White, expressando seu amor e demonstra seu cuidado neste dom que nos deixou. É um dom deixado para quem? No caso, na Igreja Adventista, ministrado e inserido dentro da pessoa, da humanidade, né, de Ellen White. E novamente repete o refrão: o espírito de profecia, livros de Ellen White, é a luz menor. Ele é quem aponta para a luz maior. A palavra viva, santa e eficaz é a luz divina sempre a brilhar. Está aqui a evidência, pastores evangélicos, de que a Igreja Adventista canta em louvor, no caso, ao espírito da profecia. E como o próprio pastor falou... Então o que é o espírito de profecia aí? Então o que é o espírito de profecia aí? São os livros dela. São os livros dela. São os livros dela. Os livros e o espírito da profecia são os livros de Ellen White. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo e último. Vou mostrar aqui para vocês o segundo hino. No caso, voltando só um pouquinho, essa música A Verdade Brilhará, número 279, é a música e letra do Jader Santos, muito conhecido dentro da Igreja Adventista. Eu não sei se ele foi contratado para fazer essa música ou se saiu da cabeça dele, da inspiração da cabeça dele, mas, enfim, ele assina essa música de louvor ao espírito da profecia, no caso, novamente, a literatura de Ellen White. Vamos para o segundo. Segundo, o título do hino é O Espírito da Profecia, obviamente, é a música e letra de Ruth de Matos Bazan. Essa é a pessoa que criou essa música. É um pouco mais direta, então, vamos lá. O Pai jamais nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas, mesmo contexto do outro hino, ele quer que compreendamos sua vontade para nós. Ou seja, o espírito da profecia existe para que a gente entenda e compreenda a vontade de Deus, como se isso não fosse possível através da palavra viva de Jesus Cristo, que é o verbo e que está ali diretamente representado e revelado na sua palavra, a Bíblia Sagrada, a sola Escritura, né? Mas vamos lá. O refrão: o espírito da profecia, como o nosso pastor amigo já disse, são os livros dela. Como esse pastor disse, o espírito da profecia, livros de Ellen White, traz consolo ao aflito, orienta o perdido e o que busca instrução. Quando há necessidade, provê a correção, nos conduz às escrituras e nos guia à salvação. No caso, esse refrão basicamente é a crença número 18 da Igreja Adventista. Ela só pegou a crença número 18, fez uma rimazinha ali baratinha e colocou ali para o pessoal cantar. O que acontece é o seguinte: o espírito da profecia, ele traz consolo. Os livros de Ellen White. Os livros de Ellen White orientam o perdido. Os livros de Ellen White provê correção. Os livros de Ellen White nos conduz às escrituras e nos guia à salvação. Ou seja, se você tem tudo isso, para que você vai ler a Bíblia? Para que você precisa da luz maior? Você fica com a luz menor, que já entrega o pacote completo. Essa é a visão, essa é a mentalidade do Adventista do Sétimo Dia cantando essa música. Agora, você imagina você dentro de uma igreja cantando uma música em louvor aos livros e à manifestação espiritual dentro de um ser humano. É praticamente a mesma coisa da Vó Rosa. É uma Vó Rosa um pouco mais premium. Acho que é isso. Vamos lá. Andemos, pois, segundo verso. Andemos é uma ordem, né? Andemos, pois, na luz que temos. Que luz é essa? A luz menor, ora as bolas. A luz maior que não vai ser, né? Vai ser o espírito da profecia, a luz menor. Então andemos, pois, na luz que temos, vivamos todos tudo o que aprendemos, e as ciladas que nos cercam não nos poderão vencer. Portanto, você não vai passar, não vai cair em ciladas, não vai ser atormentado, se você obedecer e andar na luz menor, que são os livros do Espírito da Profecia, ok? Então vamos lá, vou passar um trecho só do coro de cada uma delas, só para que você veja de fato, né, a música acontecendo. E eu vou passar primeiro o trecho do hino 279, tá, gente? Esse aqui é só o refrão do hino 279. Eu vou dar uma mexida aqui durante a nossa transmissão, para que a gente alcance a parte do coro, que a gente já acompanhou a letra toda. Vamos pegar só a parte do coro, tá? Rapidamente aqui para vocês. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Tem sido... Aqui, bem nessa parte começa o coro que nós mencionamos, tá?
Segue aí. O espírito de profecia, essa luz menor, ele é que aponta para a luz maior, a palavra viva, santa e eficaz, é a luz divina, sempre a brilhar. Pegaram o coro? Então esse é o coro do primeiro hino, que é o 279, como eu mostrei aqui agora. Agora vamos para o hino 280, que é o Espírito da Profecia, diretamente. Vou colocar aqui na tela para vocês, só vou adiantar um pouquinho para a parte do refrão, para vocês ouvirem o refrão como está escrito na tela, como eu mostrei para vocês. Vou só adiantar um pouquinho. Tal. Aqui, eu acho que começa aqui, nessa parte. Vamos lá? Vontade para nós, o espírito de profecia traz consolo ao aflito, orienta o perdido e o que busca instrução quando há necessidade. Prover a correção, nos conduz às Escrituras e nos guia à salvação. Legal, então mostrei para vocês aqui exatamente como os dois hinos estão na internet, tá? No YouTube, você clica aí que você encontra e ouve a música, o hino inteiro, o hino de louvor ao Espírito da Profecia. Muito bem. Galera, por fim, para fechar esse vídeo, eu vou colocar aqui na tela o que existia antes desses dois hinos entrarem, tá? Eu não encontrei o hino O Mestre Nos Chama no novo inário. Eu acho que esse hino foi removido. Lembre-se que o hino 280, antigamente nesse inário aqui, o que você está vendo na tela é exatamente o que está escrito aqui nesse inário, é o 280, que se chama O Mestre Nos Chama. E é interessante a substituição, porque eu não encontrei O Mestre Nos Chama. Se estiver no novo inário, eu realmente não consegui encontrar. Coloca nos comentários aqui se esse hino está no novo inário. Mas eu creio que o hino 280, que no caso é o hino O Espírito da Profecia, 280, substituiu o hino O Mestre Nos Chama. E é engraçado isso, porque O Mestre Nos Chama, você pode acompanhar na sua tela aí agora comigo, O Mestre Nos Chama é uma música de conclamação, onde Cristo está nos chamando. É um hino original, o título original é The Master, deixa eu ver aqui no meu, The Master Hath Come. O Mestre Nos Chama, de Sarah Dooney, e a melodia tradicional galesa. Esse hino é um hino do século XIX, 1841. Entre 1841 e 1926, a compositora. E ele fala o seguinte, olha só, vou ler só a primeira linha, está aqui na tela para vocês, mas vou ler a primeira linha. O Mestre nos chama, devemos segui-lo, seus passos seguros, nos vales, nos montes, por sendas difíceis, Jesus, nosso guia, é a luz, proteção. O Mestre nos chama, urgente conclama, perdidos esperam as novas de amor. Perdidos esperam as novas de amor, os perdidos, né, no caso. Com fé prossigamos, cristãos verdadeiros, falemos a todos de Deus, o Senhor. Essa primeira estrofe. Você percebe que a primeira estrofe, focado em Cristo, focado em Jesus, e falando que os tempos difíceis, aqui na primeira estrofe, como você acompanha na tela, os tempos difíceis, eles vão ser vencidos e ultrapassados, esses desafios da vida, através de quê? Jesus, nosso guia, é a luz. Olha que coisa interessante. O hino 280, substituído pelo Espírito de Profecia,
foi retirado, até onde eu sei, não consegui encontrar, mas se ainda estiver no inário, deixe nos comentários, foi retirado, substituído por um hino que dá luz menor. Então, a luz maior, que é Jesus, como dizia o mestre nos chama no inário antigo, foi substituído pela luz menor, que é o tal do espírito da profecia, os livros de Ellen White. Então, é impressionante isso. E aqui, no primeiro verso, na primeira estrofe, é muito claro, Jesus, nosso guia, é luz, proteção. Olha que interessante. Então, 280, acredito, substituído pelo espírito da profecia. E qual que era o 279, no caso? 279 era um hino chamado Viver por Cristo. Aliás, deixa eu entrar aqui no site oficial do inário atual. Eu vou colocar aqui, Viver por Cristo. E olha só que coisa, Viver por Cristo, eu não consigo encontrar o hino Viver por Cristo no site oficial da CPB, é novoinário.cpb.com.br. Eu vendo aqui a lista de 600 hinos, eu não consigo encontrar um hino chamado Viver por Cristo. Se eu digitar aqui, por exemplo, a Voz de Deus, que é um hino que com certeza está no inário, está aqui na lista, mas Viver por Cristo eu não consigo encontrar. Então, eu suponho que o Viver por Cristo também, tanto quanto o 280, o mestre nos chama, o 280 e o 279 foram substituídos pela luz menor, pelos hinos em louvor a Ellen White. Agora acompanhe comigo, você que está aqui na tela, leia na tela o 279, Viver por Cristo, que aparentemente foi substituído. O que diz esse hino? Olha que interessante, só o primeiro verso. Viver por Cristo, a vida verás, servi-lo em amor no mundo falaz, fiel ao que ordena a voz do dever, eis o caminho de um puro viver. Salvador bendito, a ti me entrego. Enfim, fizestes o sacrifício na cruz por nós e por mim. Só tu és meu Senhor. Dou-te meu coração. Em mim vive, ó Jesus, então, e eu viverei em ti. Olha só que hino bonito. Viver em Cristo, na verdade, viver por Cristo. 279, Living for Jesus, de Thomas Obadiah Chisholm, de 1866 a 1960. E é um hino que realmente fala sobre Jesus Cristo, falando qual o caminho que nós devemos seguir. Jesus Cristo. Qual é a vida? A quem nós devemos entregar? O nosso Salvador bendito. Como diz aqui o hino, o antigo hino, né? 279, Viver por Cristo. Então, meus amigos, para fechar esse vídeo, aqui novamente na área adventista, o livro que você está vendo na tela agora, é um vídeo que demonstra mais uma vez a substituição. É importante você entender que no Adventismo Sétimo Dia, Ellen White, ela disputa espaço com Jesus Cristo, ela disputa espaço com a cruz. E aqui um exemplo onde as vozes dos adventistas estão sendo erguidas em louvor a Ellen White, aos livros de Ellen White, a esse espírito da profecia do século XIX, que nós já demonstramos várias vezes aqui que é uma grande falsidade, uma grande falácia. Então, mais uma evidência, pastor evangélico, quando você for em debates, quando você for participar de conversas sobre adventismo, com pastores adventistas, leve uma cópia do inário, tire uma foto aqui da tela, ou entre em contato comigo, eu teria o maior prazer em enviar para você todas as evidências de que Ellen White, sim, ela é elevada ao padrão mais alto, é praticamente um padrão trinitariano, né? Basicamente é isso, uma vó rosa adventista do sétimo dia. Então, se você ainda não conhece a história da vó rosa, acho que vale a pena ir no canal Teologia Inteligente, do pastor Otávio Trink, e você pode olhar dentro de um vídeo que ele fala sobre o vídeo da Vó Rosa, que é uma outra seita que existe no Brasil. Então vale a pena, é a mesma coisa, Ellen White, Vó Rosa, mesmas coisas, pessoas entoando hinos de louvor para Ellen White e para a humanidade de uma pecadora como eu e como você. Um abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua semana. Acorde, rejeite Ellen White e aceite Jesus Cristo.